Senhoras e senhores, questão do terceiro simulado do estudo de 2019, que traz um texto, o Brasil diante dos nazistas. Olha só, o texto diz o seguinte: delatar um alemão por suspeita de nazismo tornou-se prática corriqueira, ainda que aquele cidadão fosse um refugiado judeu. Nem mesmo os investigadores se importavam com tal distinção. O simples fato de um cidadão italiano, japonês ou alemão se expressar na língua natal já era razão suficiente para enquadrá-lo na categoria de cidadão do eixo. Outro sintoma de uma política de falsas posturas e múltiplas máscaras que ainda hoje serve aos mitos políticos e favorece versões dúbias e até mesmo negacionistas sobre o nazismo no Brasil. O texto revela aspectos da sociedade brasileira após a entrada do país na Segunda Guerra Mundial, que contribuíram para a omissão de características do Estado brasileiro relacionada a quê? Então, olha só, né? Digamos que o Brasil vai ter, durante a Segunda Guerra Mundial, que inclusive corresponde ao contexto do Estado Novo aqui no Brasil, né, de 1937 a 45, o Brasil, num primeiro momento, né, uma postura de oficial neutralidade, né, uma certa simpatia até pelo regime nazifascista e depois a declaração de guerra às potências do eixo, entrando na guerra, inclusive ao lado das potências aliadas, ao lado dos Estados Unidos. Então vamos lá. A omissão de características do Estado brasileiro está relacionada a quê? A colaboração institucional com o Holocausto Judeu? Não houve uma colaboração institucional com o Holocausto Judeu. Tá? É verdade que o Brasil, principalmente naquele período, né, que vamos ter muitos judeus buscando refúgio, inclusive em vários países do mundo, muitos vão ter o seu visto aqui negado no Brasil, vai haver uma restrição à entrada de judeus no Brasil durante o Estado Novo, mas não dá para falar de colaboração institucional. A próxima alternativa ao nacionalismo xenofóbico, herança da colonização. Também não, né? Que havia um nacionalismo típico de governos, digamos, autoritários e típico do populismo. Não podemos esquecer que o governo Vargas era um típico governo populista, mas não dá para falar de uma xenofobia, de uma aversão aos estrangeiros, né? Porque nós temos aqui cidadão falando expressando na sua língua natal, italiano, japonês, alemão, que a gente vai falar de nacionalismo xenofóbico, né, no caso. Isso se deve ao fato de que o Brasil declarou guerra às potências do eixo, né, especificamente em relação a essas nacionalidades. A próxima alternativa que diz o seguinte: as perdas econômicas após o rompimento com o eixo. Não, primeiro que o Brasil não teve rompimento com o eixo, porque o Brasil não foi aliado do eixo, né? Na verdade, o que tivemos foi rompimento de relações com as potências do eixo e declaração de guerra, e depois, inclusive com a aliança com os Estados Unidos. Mas isso não tem relação com perdas econômicas após o rompimento com o eixo, porque isso não aconteceu. A próxima alternativa diz: as derrotas militares brasileiras nos confrontos na Europa. Não, pelo contrário, o Brasil teve uma participação honrosa na Segunda Guerra Mundial, com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, com a FAB, a Força Aérea Brasileira, obtendo vitórias importantes, inclusive com os soldados da FEB, chegando a aprisionar mais de 20 mil soldados alemães. A próxima alternativa, portanto, a correta, que traz o seguinte: está relacionada às semelhanças políticas com os estados totalitários de direita. Ora, o Brasil não tinha um governo totalitário, mas tinha um governo populista que tinha, digamos, algumas semelhanças ideológicas com os regimes totalitários de extrema-direita da Europa. Então, a questão do nacionalismo econômico, o culto à personalidade do líder, verificado também aqui no Brasil em relação à figura de Getúlio Vargas, a questão da manipulação das massas, a ampla utilização do rádio, né, da imprensa, uma censura rigorosa, o fato de que você não tem também a liberdade de expressão, é um regime autoritário, tudo isso, digamos, vão ser características que o governo autoritário de Getúlio Vargas, mais precisamente do Estado Novo, né, vai ter em comum com os governos de extrema-direita da Europa à época. Portanto, senhoras e senhores, a alternativa correta para essa questão, né,
o fato de o Brasil, né, ter declarado guerra às potências do eixo, contribuíram para a omissão de características do Estado brasileiro relacionadas justamente à alternativa que diz as semelhanças políticas com os Estados totalitários de direito. Não só políticas, como também ideológicas, ok, senhoras e senhores? Vale lembrar que você pode encontrar mais informações, inclusive sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, durante o governo de Getúlio Vargas, do chamado Estado Novo, no módulo Era Vargas, ok? Então, a alternativa correta, as semelhanças políticas com os estados totalitários de direita, ok, senhoras e senhores? É isso aí. Estude.